Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, tudo bem? Mônica Rissato. Mais um vídeo aí, né, pra gente poder estudar, poder analisar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil colonial, tudo bem? Bom, aqui está o Gojoba. E eu, tá? Bom, gente, antes de começar o vídeo, vou fazer aqueles velhos pedidos. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever se você não for inscrito, provavelmente não é. E acionar o sininho para poder receber as notificações, tudo bem, galera? Bom, gente, essa matéria é uma matéria que é muito usada em Enem, em vestibular, em faculdade, na escola, mas no mundo acadêmico é uma matéria que vai ser utilizada em qualquer situação. Tudo bem, gente? Então, eu super aconselho que vocês assistam até o fim, tá? Que vai ser muito bom para vocês. Bom, gente, como todos sabem, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, tá? Em 1500. E com isso, eles precisavam de mão de obra para poder começar a mexer aqui, né? E fazer seus trabalhos. Bom, no início, eles tentaram usar a mão escrava dos indígenas. Tentaram escravizar os indígenas, tá? Que eram os filhos da terra, né, no caso. Só que aí os jesuítas, né, que eram os cristãos, né, os católicos, né, que tomavam conta ali da situação da religiosidade dos portugueses, eles proibiram essa prática de usar a mão de obra indígena. Por quê? Eles eram filhos da terra, segundo eles. Eu acredito que era porque os indígenas, eles não eram fáceis de lidar. Eles não aceitavam essa situação. Porque os indígenas, eles só utilizavam o que era necessário para eles da terra. Eles não tiravam mais do que era necessário, certo? Eles não eram gananciosos, né? Enquanto essa galera que chegou queria extrair, queria tirar, queria fazer acontecer. E os indígenas começaram, né, a se rebelar, começaram a não aceitar essa situação e começou a ficar um clima meio tenso, tá? Só que também tinha uma questão no meio de tudo isso. Existiam várias tribos indígenas e às vezes tinha lá um atrito entre alguma tribo. E os que olha só como os portugueses eram ardilosos mesmo. O que eles faziam? Eles aproveitavam esses conflitos e aqueles que sobreviviam nesse conflito de tribos, eles pegavam e colocavam como escravos, tá? E isso ali rolou um tempo até que os jesuítas conseguiram finalmente acabar com isso, tá? Os jesuítas portugueses. Porque, como eu dizia, não é certo, eles são filhos da terra, não podemos usar a sua mão de obra. Deixa eu dar uma arrumada aqui que tá bagunçado. A gente vai melhorar, tá? Bom, vamos lá, gente. Como começou a escravidão africana? Os escravos africanos, quando esses escravos vieram pra cá, tá? E isso começa, gente, em 1530 e vai até 1888, quando foi assinado a Lei Áurea, tá? Pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, neta de Leopoldina e de Dom Pedro I. Tudo bem, galera? Então, foi 353 anos de escravidão africana no Brasil. Eu, particularmente, falo que essa escravidão durou muito mais tempo. Mas, enfim, né? É o que falam aí os relatos, né? Bom, gente, agora vamos entrar na parte do tráfico negreiro, tá? Tráfico negreiro. Os europeus já utilizavam essa prática, né, de tráfico negreiro. O que era o tráfico negreiro? Eles iam até o continente africano, iam nas aldeias africanas, né, que cada aldeia tinha um líder, tá? Não era um lugar assim bem dividido, eram aldeias, tá? Eles tinham lá os seus ritos, seus costumes, eram comunidades, eram lugares que eles tinham uma vida diferente dos europeus, tá? E os europeus, quando acharam, né, esse continente africano e conheceram essas aldeias que eram entupidas de ouro, de pedras, de diamantes, tudo, e eles ficaram loucos naquela galera. E o que eles fizeram? Eles começaram a levar coisas que não tinham lá, né? Porque realmente o europeu, ele estava um passo à frente na questão de coisas materiais, roupas, espelhos, coisas que se usam, né, no dia a dia. E o que eles começaram a fazer? Levar esses objetos que eram atrativos
até essas aldeias africanas e trocar por pessoas. Trocar por pessoas. E, infelizmente, os líderes dessas aldeias, eles aceitavam essa negociação, tá? Sinto muito. E assim começa, né, a escravidão dos povos do continente africano. Tudo bem, gente? Agora vamos voltar aqui para nossa pauta, tá? Bom, no Brasil, o que que acontece? No início, como eu disse para vocês, tentaram utilizar a mão escrava indígena, não deu certo. Aí começaram a trazer portugueses que eram presos portugueses lá de Portugal, pessoas que cometiam barbaridades. E traziam essa galera pra cá, tiravam da cadeia, traziam pra cá pra trabalhar. Só que aí a gente virou um salseiro, tá? Porque esses caras começou a se envolver com as indígenas. Eu não vou nem entrar muito nessa situação, porque é pesado. Vamos deixar para uma outra hora, que a gente tá falando da escravidão no Brasil colônia. Mas, meu, o negócio foi tenso, tá? Não foi coisa boa, não. E aí, o que aconteceu? E mesmo assim, a mão de obra portuguesa era muito fraca, era pouca. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a negociar, né, com os traficantes de africanos, né, que era conhecido como os comerciantes, né, de escravos, tá? Então, começou a chegar no Brasil vários navios com africanos para trabalhar aqui no Brasil. Tudo bem, gente? Bom, esses africanos, gente, eles vinham pra cá numa situação precária, tá? Precária, terrível, tá? Eles pegavam lá 300 africanos, enfiavam dentro de um compartimento dentro do navio, que cabia no máximo 50 pessoas. Gente, isso é real, tá? Tanto que esses navios, o lugar onde ficavam as pessoas que eram compradas, né? Os africanos que eram comprados, o lugar onde eles ficavam dentro dos navios ficou chamado como tumbeiro. Gente, agora dá pra... Quando se fala tumbeiro, remete ao quê? Tumba, tudo bem? Porque grande parte desses negros que vinham dentro desses compartimentos no navio chegavam mortos aqui, porque eram meses de viagem, tá? E ali vinham mulheres, crianças, homens, mulheres grávidas. Essas mulheres davam à luz dentro daquele lugar. Não havia higiene nenhuma. Ou seja, ali eles faziam suas necessidades biológicas, né? Passavam muita fome, porque esse lugar era embaixo, né? Na primeira parte do navio, né? Ali na polpa, né? No casco do navio. E aí em cima tinha uma portinhola pequena, quadrada. Eles abriam aquilo ali e jogavam comida, como se estivesse alimentando animais. Nem animal você faz um negócio desse, né? E jogavam, simplesmente jogavam ali. Quem conseguia comia, quem não conseguia. E eles ficavam em pé. Imagina, meses em pé dentro de um navio, gente, com má alimentação, com imundícia ali por perto, porque eles não tinham outro lugar para fazer, com mulheres que tinham acabado de dar à luz. Imagina a situação, gente. Imagina a situação. Como que essas pessoas poderiam sobreviver a uma situação dessa? Isso era surreal, isso era subhumano. Gente, desculpa, minha voz tá bem ruim, porque eu tô um pouco gripada, mas normal, tá? Eu tô bem congestionada, mas beleza. Então, grande parte dessas pessoas que eram enfiadas nesse lugar chegavam mortas aqui. Talvez ou outra, né, a pedido das pessoas que estavam ali dentro daquele compartimento, os escravos, eles pediam para subir, né, os corpos, né, para poder limpar ali, para eles poderem ter um mínimo de, né. Quando eles eram atendidos, eles pegavam os corpos que já estavam em estado de, né, putrefação muito avançada, e jogavam ao mar, tá? Mas só que isso era muito raro, porque eles não estavam nem aí com o pessoal que estava ali embaixo. Então, como eu disse pra vocês, a comida era muito pouca, eles simplesmente jogavam lá, dane-se, não tô nem aí pra vocês, chegar vivo, chegou, se não chegar, que se dane. Os mais fortes vão chegar vivo, que é o que a gente precisa. E tinha mais. Eles escolhiam algumas dessas africanas, as que fossem mais atrativas, mais novas, pra ficar com eles, tá? Durante a navegação. Elas eram usadas de forma íntima, né? Elas eram abusadas de forma íntima durante todo o percurso. Quando elas não sobreviviam, o fim delas era no meio do mar, e assim acontecia, gente. Era uma barbárie terrível, era uma barbárie, era uma coisa assim subhumana. O
que faziam com essas pessoas, com esses seres humanos. Bom, vamos lá. Quando chegava aqui no Brasil, gente, eles eram vendidos, tá? Os que chegavam vivos. Eles eram vendidos para senhores de fazenda, para pessoas que comandavam grandes terras, pessoas que cuidavam de grandes terras, para quê? Para trabalhar na plantação, para fazer serviços domésticos, tá? Para essas coisas. E aonde essas pessoas ficavam? Quando elas eram vendidas para esses comerciantes, para esses donos de terras. Eles ficavam num lugar que se chamava senzala. A senzala era um galpão muito grande. Gente, dentro desse galpão não tinha nada, cara. Era terra batida, tá? Não tinha piso, era terra batida. Tinha lá um telhado. Existem fazendas ainda em Minas, interior de São Paulo, em vários lugares ainda existem essas fazendas que foram tombadas pelo patrimônio histórico. Por quê? Porque são lugares que foram marcados pela história do Brasil. E lá ainda tem o pelourinho. O pelourinho é o quê? Uma madeira que eles colocavam em frente à senzala, tá? Com várias algemas. E ali os escravos eram açoitados e muitos nem sobreviviam, tá? Esse era o pelourinho. E ficava bem em frente à senzala. Falava, ó, tá vendo aqui? Se você aprontar, você vem pra cá, tá, meu bem? Então, e dentro dessa senzala, como eu tava explicando, a gente era um galpão. Um galpão que não tinha cama, não tinha nada. Era terra batida. Ali eles colocavam ali os próprios escravos. Faziam ali alguma coisa com palmas, com grama, para eles poderem deitar e dormir. E a alimentação deles, gente, era absurda. Eles comiam aquilo que sobrava, tá? Eles jogavam lá qualquer coisa para eles e eram tratados pior do que animais, tá? Bom, muitos desses escravos, gente, também não faziam, era só para plantação e para serviços domésticos. Eles eram utilizados também para um trabalho, que aqui eu quero falar o nome bem certinho, para não fugir aqui do foco, tá? Só um minutinho, gente, que agora me fugiu o nome. Mas eu já lembro já. Aqui, só um minutinho. Aqui. Escravos de ganho. O que era o escravo de ganho, gente? O escravo de ganho, ele era usado para fazer comércio na cidade, tá? Porque já tinham cidades, né, na época. Eles pegavam esses escravos e levavam para a cidade para vender legumes, frutas, arroz, feijão, coisas que eram cultivadas lá no lugar deles, tá? E também para trabalhar em pequenos comércios, porque na época muitos homens de grande poder aquisitivo, eles tinham comércios, né, que eram chamados de mercearia, né? O pessoal chamava de mercearia. E eles colocavam esses escravos para trabalhar dentro dessas mercearias, né, para não ter que pagar ninguém para fazer isso, tá? Bom, gente, existia revolta? Existia sim. Obviamente que em dados momentos eles se revoltavam, né? Eles faziam ali os escravos entravam em um acordo e tentavam se rebelar contra os capatazes, que eram os homens, os empregados dos senhores de terra, tá? E eles iam para cima, lutavam, e alguns conseguiam fugir, eu já vou falar dessa parte, conseguiam fugir, outros já não tinham a mesma sorte e acabavam sendo mortos na mão desses capatazes, tá? E alguns deles até chegavam a tirar a própria vida, que eu não posso falar essa palavra, tá, gente? Tiravam a própria vida porque eles sabiam que se eles ficassem na mão desses capatazes, o fim deles seria terrível, né? Ou então eles voltariam a trabalhar em condições piores ainda. Então eles tiravam a própria vida quando eles não conseguiam fugir ou quando não dava certo. Bom, quando esses escravos fugiam, para onde eles iam? Eles conseguiam fugir. A gente vai entrar na parte do quilombo, tá? Foi criado quilombo, um lugar onde todos os escravos que fugiam iam para esses quilombos, tá? A gente, em outra pauta, a gente vai falar sobre os quilombos. Existiram mais de 3.000 quilombos, tá? Esses quilombos, gente, eles ficavam no meio da mata, muito bem escondido. Eles colocavam pessoas, né, os seus parceiros ali para ficarem de olho, para ver se não tava vindo ninguém, porque se tivesse alguém, eles iam para
para dentro da mata mais profunda ainda, para não serem achados, tá? E aí o que acontece? Os donos de terras começam a fazer o quê? Porque essa tática de fugir começou a ficar bem grande, porque uns vinham fugindo, outros vinham e falavam, não, tá dando certo, vai dar certo, né? E aí eles criaram os... Agora fugiu de novo, gente. Não eram mais não eram os capatazes eles ficavam dentro das fazendas, né? E aí eles tinham lá os capitães do mato, tá? Criou-se uma nova profissão, brincadeira, né? A profissão de capitão do mato, tá? E quem eram esses capitães do mato, gente? Essa é a parte mais triste. Eram pessoas que eram escravas, que tinham um porte melhor, mais forte, maior, grande, e que aceitavam se unir, né, às ideias lá dos senhores de terra para capturar os escravos que fugiam, porque eles conheciam a tática deles. Então, o que os donos de terra tiveram essa sacada? Não, vamos pegar os próprios parceiros deles, né, as pessoas que trabalham lá com eles, né, os escravos que trabalham com eles, vamos dar uma grana para eles, colocar eles numa posição melhor, né, e colocar eles para caçar essa galera, porque quem melhor que um deles para poder caçar, né, o seu próprio povo? Os capitães do mato, tá? Esses capitães do mato, gente, eles eram bem cruéis, muito cruéis. Bom, e assim foi indo, tá? Eles fugiam, iam para os quilombos, que não conseguiam, eram capturados e tiravam suas vidas. Alguns deles tiravam a própria vida e assim por diante, tá, gente? Aí a gente vai, gente, para outra parte aqui, que é a parte que fala sobre como era a vida desses escravos. Era apenas trabalho. Eles só trabalhavam. Eles não podiam cultuar a sua fé. Eles eram obrigados a ser cristãos, no caso católicos, né? Porque na época só tinha católico. Então eles eram obrigados a seguir o cristianismo, né? Que é nada mais nada menos que os preceitos de Jesus Cristo, tá? A Igreja Católica. E eles não podiam, e eles eram obrigados a falar a língua daqui, tá? O idioma daqui. Eles não podiam mais usar o seu dialeto, tá? Eles tinham que falar como as outras pessoas. Aí entravam os jesuítas, que ensinavam essa galera a ler, escrever, e enfiavam a religião goela abaixo dessa galera, tá bom? Que eram obrigados. Muito desses escravos, gente, eles cultuavam a sua fé de uma forma escondida, mas cultuavam, tá? Bom, as mulheres escravizadas. A gente chega numa parte bem cruel, bem triste dessa jornada aí da escravidão no Brasil colônia, que acho que era assim em todos os lugares, tá? Essas mulheres, gente, elas trabalhavam dentro de casa, que eles pegavam, como eu disse, eles pegavam aquelas que tinham melhor aparência, tá? Assim como faziam nos navios. Pegavam as que tinham melhor aparência para trabalhar dentro de casa. Elas eram domésticas durante o dia e à noite elas eram mulheres desses caras. Eles deixavam a mulher deles lá dormindo e iam lá pro quartinho das escravas. E essas mulheres, obviamente, engravidavam, tá? E o que acontecia com essas crianças que nasciam? Eram vendidas, tá? Porque as escravas de casa, elas não só cuidavam da casa, da alimentação dos senhores da casa, como também cuidava dos filhos das mulheres dos senhores de casa. Elas amamentavam essas crianças, esses bebês, os filhos, né? Elas eram amas de leite. Ou seja, se ela tinha um filho, como que ela ia cuidar desse filho, cara? Então, o que eles faziam? Eles pegavam esse bebê, porque eram crianças que nasciam diferentes, né? Miscigenadas, né? Porque tinha um pouco da aparência da mãe, um pouco da aparência do pai, e eles vendiam essas crianças, porque elas nasciam com uma aparência diferente. Elas não eram nem tão parecida com a mãe e nem tão parecida com o pai. Era ali uma mistura. E vendiam essas crianças, tá? Infelizmente, assim. E essas crianças depois iam se tornar escravas também. Provavelmente escravas de dentro de casa, escravos que andavam com seus donos, que tinham uma aparência mais de acordo com os costumes deles, tá?
de acordo com a visão de beleza deles, tudo bem, né? E aí a gente vai para a parte, gente, em que essas crianças que nasciam, quando eram meninas, elas vinham, né, com uma cor mais clara, né, com traços diferentes. Essas meninas cresciam. E elas se tornavam amantes fixas desses caras, tá? Porque elas se tornavam mulheres muito bonitas, né, aos olhos deles, tá? E elas eram usadas como escravas íntimas, tá? Eu não posso dizer muitas coisas assim, mas elas eram utilizadas como objetos para intimidade, tá bom? E não era só um homem não, tá? Eram vários, tá? Eles tinham lá as reuniões deles, pegavam essas meninas, tá? Que já não eram escravas que tinham vindo da África, eram meninas que já tinham nascido aqui no Brasil, né? Resultado da violência contra as suas mães. E elas eram, como eu posso dizer, né? Elas eram lá o prêmio para depois dessas reuniões que eles tinham, esses animais. Eu não posso chamar de animal uma pessoa dessa, né? Porque o animal tem dignidade, o animal respeita uns aos outros. Eu não tenho nem nome para dar para pessoas assim. A escravidão foi uma coisa muito, muito cruel, né? Às vezes a gente fala assim, teve lá o Holocausto, não diminuindo o sofrimento de cada revolução. Não é isso. Só que a escravidão, gente, foi muito pior, tá? A escravidão foi uma coisa ali que essas pessoas, os escravizados, eles não tinham ninguém que olhasse por eles. Eles não tinham ninguém que os protegesse. Eles eram tratados como coisas, né? E eles eram seres humanos. Imagine você está dentro da sua casa com a sua família, de repente vem um cara, taca o pé na porta e fala, pode vir comigo. Tá lá você, seus pais, seus irmãos, uma galera, e de repente sua vida, colocam você dentro de um caminhão. Cadê meu pai, cadê minha mãe? Você é separado da sua família. E você vai para um lugar que você vai conviver com pessoas que você não sabe quem é, que fala um idioma diferente do seu. Então, assim, era uma situação... Imagina você dentro dessa situação. E era isso que acontecia com eles, tá, gente? Eles eram separados da família e chegavam em um lugar que eles não conheciam, com pessoas diferentes, que tinham costumes diferentes, dialetos diferentes, e eram obrigados a trabalhar e mal eram alimentados, tá? Então, se imagine nessa situação. Você tá ali com a sua família, de repente o cara taca o pé na porta e fala assim, vamos embora. Embora pra onde? O que vai acontecer? E quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, você não sabe onde você tá, de repente você leva uma chicotada nas costas do nada, porque você não sabe nem por que tá acontecendo aquilo, porque você não entende o que as pessoas estão falando. Então, assim, gente, eu posso dizer com toda propriedade que a escravidão africana foi muito